vez mais. Vamos prosseguir com a nossa oficina. E agora nós vamos ter a palestra da professora Lohane Queiroz. Ela é mestre e doutoranda em Direito pela Universidade de Itaúna, juntamente com o debatedor o João Paulo Souza Rodrigues. João Paulo Souza Rodrigues também é mestre pela Universidade de Itaúna, doutorando também por lá. E aqui eu fiz uma opção no sentido de chamar 2 doutorandos, né, para fazerem parte da nossa oficina de pesquisa, porque provavelmente entre mais ou menos um ano eles obterão os títulos de doutores, né, e poderão ministrar aulas de mestrado. E aí eu lembro que eu conversei uma vez com a Miriam, né, e nós dialogando por que fizemos o mestrado. Aí a resposta foi, porque nós queríamos dar aula em graduação. Na época começou a ter essa exigência, né, do mestrado para ter aula em graduação. Aí veio a segunda pergunta, né, quando fizemos o doutorado. Por que você fez doutorado, né? Não, fiz doutorado porque eu queria dar aula em mestrado e participar de bancas de mestrado, né, Miriam? E aí é engraçado porque eu nunca imaginei que eu teria competência para dar aula em doutorado, né? Eu nunca achei que eu ia ter competência para poder auxiliar a formar doutores, né? E no final das contas esse é o processo, né? Você vai se desenvolvendo. Comecei a ministrar aulas de doutorado em 2004, então cerca de 16 anos depois, né? Luiz Manuel não faz conta, não. 16 anos depois, começando a ministrar aula em doutorado. Mas eu tenho que reconhecer que é uma satisfação muito grande, né? Porque eu nunca achei que teria condições de ministrar aula em doutorado. E no final das contas é o caminho natural. E aqui eu tive o cuidado de prestigiar os doutorandos, né? Eu sempre tenho esse cuidado de prestigiar os doutorandos. Eles já são convidados a participar, ainda que informalmente, das minhas bancas de mestrado. E é o caminho natural, se preparar para assumir o papel que é ser professor de programa de mestrado. Então, é uma honra muito grande, né, convidá-los, né, e tê-los aqui na nossa universidade, apesar da distância. Então, sejam bem-vindos. Eu espero que a experiência seja boa, espero que sejam sempre bem acolhidos e também ficam convidados para, fisicamente, assim que esse período de crise passar. Então, uma vez mais, eu dou as boas-vindas à Lohane, né, e ao João. A Lohane, eu acho que é da segunda turma, né, Lohane? Ou da primeira? Eu sou da segunda turma, professor. O João é da primeira, você é da segunda. Então, o João é da primeira turma de doutorado e a Lohane da segunda turma de doutorado. Eu acho que, na verdade, o João, ele é meu contemporâneo também. Eu acho que ele entrou na segunda turma, se eu não me engano. Uhum. Eu não lembro, João. Você entrou na primeira turma ou na segunda? Deixa eu ver, acho que ele não chegou. Hein? O João Paulo está com... Boa tarde. O João Paulo está com problema de internet. Ah, é? Está tentando resolver. Está tentando reconectar. Professor, eu preparei, assim, um slide, só mesmo, assim, a título de orientação, algo bem simples. Eu posso projetar. Posso projetar? Você consegue projetar. O João é da segunda. Eu não lembro, então, o que será que foi da primeira? Gente, já estamos no... É que nós estamos para quarto exame de seleção, né? Sabrina é da primeira turma. Então, sejam bem-vindos. Mas não precisa fazer conta, né? É o que eu disse. Bem-vinda, Lohane. Está projetando, pessoal? Está tudo certinho? Está. Obrigada. Primeiro, boa tarde. Inicialmente, né, depois da fala do professor Luiz Manuel, eu aproveito já para começar, então, os meus agradecimentos. Agradeço ao professor Luiz Manuel, né, que é o coordenador desse evento, pela oportunidade de poder estar aqui participando desse encontro científico na Universidade Paranaense, que busca promover esse espaço de conversa sobre as nossas pesquisas, esse diálogo, né, sobre os nossos trabalhos, sobre o que nós estamos desenvolvendo na academia. O professor Luiz Manuel, ele foi o idealizador, né, um dos idealizadores do PPGD de Itaúna, e particularmente, eu acho que eu posso falar em nome de todos os alunos, né, todos nós temos muito carinho, muita admiração por ele. Ele é uma referência para nós, como professor, como advogado, e assim, as conversas nos bastidores começam assim. O professor Luiz Manuel, ele é muito exigente, ele é muito criterioso, mas ele é uma pessoa extremamente generosa,
ele é prospectivo, e a gente observa que ele sempre demonstra essa preocupação, né, em desenvolver esses intercâmbios de conhecimento, de oportunidade, né, para os seus alunos, e esse é o verdadeiro mestre, né, é aquele professor que estimula, é aquele professor que traz uma perspectiva, que incentiva, que dá oportunidade para que a gente possa aprender, para que a gente possa aprimorar. Então, e é por isso, né, que eu estou aqui hoje, para poder conversar com vocês. Eu me sinto honrada e ao mesmo tempo estou nervosa também, porque, né, hoje a minha fala é ao lado de grandes palestrantes, né, de profissionais e acadêmicos do direito que eu tenho referência, então aproveito já a oportunidade de cumprimentar todos. Então, por isso, assim, fico nervosa e sinto, assim, o peso da responsabilidade, né, em estar aqui conversando com vocês. É muita responsabilidade falar logo depois da fala do professor Gregório Assagra, que é uma referência para nós, né, logo após a minha fala, vem a professora Luana Pedrosa, que é também professora, né, do PPGD, de Itaúna. Eu não tive a honra de ser sua aluna, mas eu a conheço tanto, através das aulas do professor Luiz Manuel, né, desde o início do mestrado lá do PPGD, e também pelos trabalhos que ela desenvolve lá dentro do programa. Já participei de várias bancas dela, né, sou colega de vários orientandos, e também conheço, né, as pesquisas que ela realiza. Então, é um prazer participar desse evento, né, que conta com essas grandes personalidades, e é com muita satisfação que eu estou aqui participando desse colóquio, e que eu passo, então, a conversar com vocês um pouco, né, sobre a ação popular. A minha fala hoje, ela é fruto... Deixa eu passar o slide. A minha fala hoje, ela é fruto de uma pesquisa, né, que desenvolvi em coautoria com o professor Luiz Manuel, acerca da ação popular no sistema constitucional brasileiro. E o recorte que nós fizemos foi trabalhar o aspecto histórico da ação popular e a sua evolução no sistema constitucional brasileiro. Então, essa é a temática, né, que eu vou conversar com vocês hoje, né. Nós vamos, então, analisar a ação popular desde a sua origem, buscando evidenciar aqueles aspectos mais relevantes, né, para a compreensão da sua evolução ao longo do seu processo histórico. A ação popular, desde os primórdios, ela é um instrumento de inegável essência democrática. Ela está, ao longo da história, no centro de debate sobre essas relações, né, que envolvem o Estado, o cidadão, a soberania popular. E a ação popular, hoje, ela está resguardada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei da Ação Popular 4.717 de 65. A Lei de Ação Popular, né, estabelece esse contorno, né, procedimental. E a ação popular, ela é uma importante aliada nessa fiscalização, né, e no combate da má gestão da coisa pública no Brasil, né, e ela foi o primeiro instrumento jurídico previsto para a tutela do patrimônio público no Brasil. Embora atualmente exista sua previsão legal e constitucional, a ação popular, ela ainda é um instrumento, né, pouco utilizado pela população brasileira. Ela acaba sendo utilizada mais por um viés político, né, e é também uma das suas finalidades, né, o que demonstra, de certa forma, também um déficit de participação popular no controle da administração pública e da moralidade administrativa. O que a gente consegue observar na prática, né, e como nós, né, a gente vem acompanhando, né, ao longo do tempo, acaba resultando num cenário de corrupção endêmica e de descrédito na honestidade das instituições públicas. O fato é que a falta de atuação do cidadão como agente de fiscalização é fruto de uma ausência de uma educação voltada à tomada de consciência jurídica do cidadão quanto a essa função e a atuação na vida pública. Nós podemos apontar, né, como, assim, uma das dificuldades que o cidadão tem, mesmo nos tempos atuais, de enfrentar sozinho a administração pública,
a questão, né, de ter que enfrentar todo aquele desgaste, né, que decorre de um processo judicial, despesas também, e também nós podemos apontar a nossa pouca maturidade política e falta de visão em termos do que é público e da necessidade de proteção daquilo que é de todos, que é justamente um debate que nós, durante o estudo do processo coletivo, a gente vem, né, ressaltando. Como eu mencionei, a ação popular, ela possui inegável essência democrática, né, visto que é por meio dela que se permite ao cidadão participar ativamente da vida pública, e a sua abrangência foi ampliada ao longo dos anos, e hoje ela é instrumento hábil, né, à disposição dos cidadãos para a tutela do patrimônio público em todas as suas dimensões, incluindo a moralidade administrativa, né, para aqueles que buscam efetivar e proteger os direitos nos casos em que haja lesividade moral administrativa, dos cofres públicos, do meio ambiente e do patrimônio cultural. Como eu disse, eu trouxe alguns slides para poder ilustrar a minha fala e, ao mesmo tempo, também trazer um referencial para que a gente possa visualizar essas mudanças legislativas. Não trouxe nada muito detalhado, é mesmo só para a gente ter um referencial. O exercício da cidadania, da defesa, né, desses interesses e bens pertencentes a todos, né, são realizados via ação popular desde Roma. E ainda que não se existisse, né, uma noção de Estado bem definida como hoje, já existia um espírito cívico que autorizava o cidadão se dirigir ao magistrado para requerer uma tutela de um bem, de um valor, de um interesse que beneficiasse, né, a coletividade, mesmo que fosse algo que não lhe fosse relacionado diretamente. Então, dessa forma, as ações populares, elas são originárias do direito romano, né, e eram exercitáveis por qualquer cidadão romano para a proteção do interesse coletivo, né. Com a consolidação da modernidade, com o império da lei, a ideia de controle de juridicidade da atividade estatal, ela vai ganhando consistência, né, especialmente a partir da divisão das funções e das competências do Estado, né, que passa a se submeter, então, à lei, né, e ao surgimento das garantias e liberdades constitucionais. Então, muito embora, né, historicamente, tenha havido várias discussões quanto à natureza da pretensão da ação popular, atualmente já é pacífico que a ação popular, ela está inserida no âmbito civil. Então, dessa maneira, eu trouxe aqui para nós, para ilustrar. Apenas 4 constituições promoveram ação popular no Brasil, né, como realmente um verdadeiro instrumento civil e coletivo, que foi a Constituição da República de 1934, a Constituição de 1946, a Constituição de 1967, e aqui, né, também coloquei a Emenda Constitucional 1 de 69, e a Constituição, né, da República de 1988. E é importante observar que, devido à incompatibilidade da natureza da ação popular com os governos autoritários e não democráticos, é que houve a sua supressão, né, como, por exemplo, na Carta Constitucional de 37, né, ou então a sua redução, né, houve também a redução do alcance do objeto da ação popular, né, na Constituição de 67 e durante, né, a Emenda Constitucional de 69, que foram períodos ditatoriais. As evoluções constitucionais e filosóficas do direito, elas trouxeram várias inovações no campo da participação popular, né, para o exercício da cidadania através da ação popular, e é por isso que é relevante o estudo, né, da história desse instituto, e ressalta também a relevância de se traçar um histórico sobre a evolução da ação popular no processo brasileiro e o seu tratamento na defesa dos interesses coletivos ao longo dos anos. Essa apresentação hoje não tem o objetivo, né, de esgotar todas as questões referentes ao tema, nem como, né, foi muito bem delimitado no artigo, né, mas que vocês podem consultar de forma mais aprofundada
no capítulo, né, que está no livro dos comentários da ação popular, de coordenação do professor Luiz Manuel, mas eu vou indicar os contornos necessários para a gente poder compreender o Instituto da Ação Popular através do seu enfoque histórico. A ação popular na Constituição do Império de 1824. Bom, no cenário jurídico brasileiro, nós podemos destacar que a existência, né, de uma concepção de ação popular, ela já existia na Constituição do Império de 1824, né, que estava prevista lá no artigo 157, no capítulo intitulado como dos juízes e tribunais de justiça, e que tratava, então, do poder judicial. E, entretanto, muito embora ela fosse utilizada sobre o termo de ação popular, ela tinha um caráter disciplinar e penal. E assim dizia, artigo 157, por suborno, peita, peculato e concussão, haverá contra eles a ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecido na lei. Então, assim, esse artigo, ele cria uma ação popular dirigida contra a prevaricação dos juízes, né, salientando o alto teor, né, moralizador quanto ao comportamento daqueles que eram os encarregados da administração da justiça, né, os juízes, e asseverava, então, uma garantia, né, de probidade dos juízes, no sentido de defesa e resguardo da integridade da jurisdição. Então, assim, se tratava de um crime tão vergonhoso, né, a honradez do julgador, que era possível a qualquer do povo o direito de intentar, né, uma ação criminal, reivindicando e promovendo essa punição pela prática de suborno, peita, peculato ou concussão. Né? E o julgamento desse crime, ele era realizado pelo próprio imperador. O interesse postulado, né, nessa demanda não era um interesse pessoal, era um interesse público, né, consistente na fiscalização e no controle da jurisdição, né, que visava, então, torná-la proba, né, e honesta. E é importante mencionar que essa ação, que nessa ação, ela é importante porque ela, para a gente poder traçar, delinear esse antecedente histórico da ação popular, né? Mas, muito embora ela tinha natureza jurídica criminal, né? Porque ela não tinha um intuito reparatório, né? Ela tinha um intuito realmente de punição penal. A ação popular na Constituição de 1891, ela não acolhe, me desculpe, a Constituição, né, de 1891, ela não acolhe a ação popular, né, nem aquela, né, de caráter penal que já existia na Constituição Imperial, e a questão da sobrevivência das ações populares nessa época, ela foi um tema muito debatido pela doutrina, especialmente nos anos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 16, porque o Código Civil de 16, ele trazia uma restrição, justamente no que pertine ao interesse. Então, no artigo 76, vinha disposto no seu parágrafo único: o interesse moral só autoriza a ação quando toque diretamente ao autor ou à sua família. Então, o que aconteceu? Nessa época, o Clovis Bevilacqua, que foi o autor do Código de 1916, ele sustentava o seguinte, desde o projeto do Código, ele sustentava que as ações civis populares, elas que tinham existido no direito romano, né, como eu citei, e que depois foi passando, né, de legislação em legislação pelos países, ela só se justificaria naqueles estados em que a organização política não fosse suficientemente desenvolvida e que, por isso, então, era necessário que os particulares velassem pelos interesses públicos.
E assim, dentro desse raciocínio, ele entendia que não seria, então, necessárias ações populares nas organizações políticas modernas, né, porque ele dizia que os atos que davam origem à ação popular, eles já estavam regidos, né, como crimes reprimidos pelo Código Penal e protegido também pelas legislações especiais. E essa posição do Clóvis Bevilacqua, ela foi seguida por muitos autores da época, né, que afirmaram também que não tinha, realmente, assim, que não existia lugar para as ações, para o exercício das ações populares. Então, e outra análise também que a gente traz do artigo 76 do Código Civil, é que, inclusive, é algo que nós, né, a gente ainda vem tentando estudar dentro do direito processual coletivo, que a gente vem estudando dentro do direito processual coletivo, que é justamente combater, né, esses resquícios individualistas, né, que permanecem ainda, né, nas nossas legislações. E o Código, e o artigo 76 de 1916, ele era marcadamente individualista, né, ele era centrado, né, no proprietário, na autonomia da vontade do cidadão, e ele foi projetado para a limpeza do sistema, né, ele foi pensado em afastar, né, do direito civil qualquer possibilidade de abertura, né, para as tutelas coletivas. Então, a intenção do legislador aqui era extinguir, né, as ações populares que ainda remanesciam de alguma forma no sistema jurídico pátrio a partir do direito romano. Foi só com a Constituição de 1934 que a ação popular ela recebe o tratamento adequado, né, e foi inserido na ordem jurídica, enquadrando-se nos moldes que nós conhecemos hoje. Então, ela estava disposta no título dos direitos e garantias individuais e muito bem delimitada no parágrafo 38. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos estados ou dos municípios. No estudo desse artigo, nós percebemos claramente essa alusão, né, do texto ao patrimônio da administração direta, da União, dos estados e do município, e a essa época não é mencionado as estatais e a sociedade de economia mista. O José Afonso da Silva, ele fala que durante os trabalhos legislativos, né, que trataram desse artigo, não faltaram vozes que buscavam censurar essa inserção da ação popular no texto constitucional, né, alegando assim os perigos da ação popular, porque o que já demonstrava, né, uma grande resistência, né, ao uso desse instituto. E quando a gente analisa a curta duração da Constituição de 34, com o advento do Estado Novo, nós percebemos que a sua utilização não foi possível. Né? A ação popular, ela permaneceu sem regulamentação, né, durante esse período, e porque realmente o legislativo não estava preocupado com os direitos, com as garantias fundamentais. Essa proximidade da instauração do Estado Novo, desse Estado autoritário, demonstrava que não tinha motivos, né, para que eles dedicassem, né, a prever limitações ou consequências, né, dos atos da administração pública. E, enfim, que acaba, né, que dentro dessa realidade tinha, né, poderes que quase absolutos. Então, durante esse período, a ação popular, ela praticamente desaparece e não causa espanto que isso tenha acontecido, porque durante esse ato, né, político autoritário que o Brasil foi submetido, as ações populares representavam um corpo estranho, né, era algo totalmente incompatível com o desprezo pelos direitos individuais, né, que é inerente a esses governos autoritários. Então, existia uma realidade política hostil para sua aplicabilidade, e, nesse cenário, a jurisprudência também tinha dificuldade de lidar com esse instituto,
né? Então, ao mesmo tempo que ela temia que a sua utilização, né, fosse que esse instrumento fosse utilizado, né, para finalidades de disputa política, também tinha a questão que a doutrina, na sua maioria, criticava a inserção da ação popular, né, seguindo aí o entendimento do Clóvis Bevilacqua, que o Clóvis Bevilacqua considerava que, por que, né, ter ação popular, se a gente tem um Ministério Público, né, que pode desempenhar uma melhor função do que poderia desenvolver esse autor popular? Então, enfim, foi um instrumento muito pouco utilizado nessa época, justamente porque não tinha regulamentação, né, e tinha essas várias divergências quanto à sua aplicabilidade, sem contar que o cenário era um cenário hostil, né. A ação popular, ela só veio a ser reavivada, né, na Constituição de 46, com a restauração democrática, e ela veio prevista no capítulo 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. Ela estava lá no artigo 141, também no parágrafo 38. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos estados, dos municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista. Eu queria saber se está dando para vocês lerem direitinho, quanto a essa questão dos slides, se está tudo ok. Perfeito, Lohane. Sim. Obrigada. Como eu quis trazer algumas imagens para ilustrar, eu trouxe os artigos mesmo só para a gente poder ilustrar essa diferenciação, né, de cada Constituição. Mas, às vezes fica reduzido, né, dependendo do modo de apresentação. Então, assim, a ação popular na Constituição de 46, ela vem estabelecendo, né, que qualquer cidadão é parte legítima para pleitear anulação, declaração de nulidade de atos lesivos dos patrimônios, né, da administração direta e indireta. E, o que acontece? A ação popular, ela foi retirada, né, na Constituição de 37, durante o Estado Novo, e ela renasce, né, agora, né, na Constituição de 1946, e a gente pode observar essa ampliação do seu campo de abrangência, né, através da modificação do seu objeto, que passa, então, a contemplar, né, como eu disse, a administração direta e a indireta, possibilitando a qualquer cidadão requerer anulação ou a declaração, né, de nulidade desses atos lesivos. Isso acaba refletindo, né, expressando um momento de expansão e de desenvolvimento, né, que o Brasil, à época, enfrentava, né, que ocasionava a necessidade do desenvolvimento de instrumentos jurídicos de fiscalização e de controle, né, do dinheiro público, do erário. Mas a gente pode observar que o acolhimento da ação popular, né, após esse período da era Vargas, na Constituição de 46, ele repropôs aquele problema que já existia, que é o da ausência de regulamentação da ação. Então, muito embora ela tenha sido prevista, né, ampliado o seu objeto, havia uma discussão se o dispositivo constitucional poderia ou não ser aplicado, né, de forma imediata. Então, a doutrina não era unânime na aplicação do Instituto, e sobreveio intensas discussões sobre os critérios de interpretação, né, dos termos do tipo, né, como, por exemplo, assim, a definição de cidadão. E essa sobrevinda da ação popular na Constituição de 1946, ela demonstra que os valores que essa Constituição tentava, né, proteger, como, por exemplo, da boa administração pública, né, que passa a ser um bem jurídico de relevância para a proteção judicial, e também demonstra que a participação política do cidadão também é essencial na demonstração, né, da determinação dos caminhos a serem seguidos pelo Estado.
mas como nós podemos observar, mesmo assim, revela, né, que a necessidade de amadurecimento, né, à época, de uma concepção de democracia participativa, né, a fim de poder corretamente, né, ser interpretado o Instituto. E agora, né, nós temos, então, a ação popular na Constituição de 1967 e na Emenda Constitucional de 69. Apesar, né, de terem sido, né, editadas em período ditatorial, essas constituições, e assim eu vou considerar, mantiveram a previsão da ação popular, mas deu uma nova redação, como nós podemos perceber aí no capítulo 4 dos Direitos e Garantias Individuais, artigo 150. Ela traz, né, uma restrição no seu parágrafo 31. Qualquer cidadão será parte legítima para propor ação popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas. Então, veio uma inovação, né, com a inclusão também do termo ação popular, que até então, né, não tinha, né, expressamente escrita, e veio também essa modificação da nomenclatura utilizada para se referir à administração indireta, de modo que a antiga expressão entidades autárquicas e sociedade de economia mista foi alterada para entidades públicas. E assim, nós observamos que, ao usar essa expressão genérica, né, patrimônio das entidades públicas, não se compreendendo expressamente sociedade de economia mista e empresas públicas, né, que tem natureza e estrutura de entidades privadas, acaba realmente trazendo uma restrição, né, à aplicação da ação popular e uma limitação do controle do Estado pelo povo. A ação popular, ela foi prevista, né, a ação popular brasileira, né, prevista até 15 de março de 67, nesse artigo 141, parágrafo 38, ela foi identicamente repetida depois na Emenda Constitucional 69, no parágrafo 31, artigo 153. Então, por isso que eu não trouxe para vocês, né, no slide, mas ela foi identicamente repetida. E o que eu quero dizer é que, à época, né, nós estamos aqui em 67, já vigorava a Lei de Ação Popular, que é a lei que até hoje regulamenta a ação popular, né? À época, a Lei de Ação Popular, ela veio definindo quais seriam essas entidades públicas que estavam estabelecidas aqui no artigo 150, parágrafo 31, e conforme nós vamos discutir no próximo slide, já havia o interesse de reparar ou evitar lesão a bem artístico, estético ou histórico, antes mesmo do Código do texto constitucional de 88 mencionar. Então, essa alteração, ela veio com a Lei 6.513, 77, né, que ampliou esse alcance da Lei de Ação Popular, e passou, então, a prever que a ação popular também se destinaria à proteção do patrimônio turístico, né, antecipando aí, em parte, aquela tutela que seria concedida depois pela Constituição de 88. A Lei de Ação, agora nós vamos tratar da Lei de Ação Popular, especificamente. Como a gente tem demonstrado, né, nessa apresentação, né, nessa, vou dizer assim, en passant, né, da nossa pesquisa, desde 1934 já havia essa necessidade, né, já se procurava regulamentar a ação popular. Então, várias tentativas já haviam sido feitas, né, para que se pudesse disciplinar a ação popular, mas os autores dizem que foi somente com a Revolução Industrial e com o movimento sindical que se iniciou uma superação desse individualismo jurídico, né, e predominou
a ideia de que a pessoa inserida em sociedade, ela tem interesses mútuos e comuns. E dizem que foi isso que proporcionou, é isso, né, que baseia, que fundamenta a ascensão, né, desse novo pensamento coletivo e de democracia participativa. Então, foi a partir disso, né, dessa mudança de pensamento, que em 29 de junho de 65 foi publicada, né, a Lei de Ação Popular, que se encontra vigente até hoje e disciplina, né, a matéria em questão. E aqui, no artigo 1º, né, do capítulo 4 dos Direitos e Garantias Fundamentais, tem estabelecido que qualquer cidadão será a parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio, né, seja da administração direta, de todas as entidades estatais, autárquicas, paraestatais, né, bem como das pessoas jurídicas privadas e todos que são equiparados, né, por estarem subvencionados pelo dinheiro público. E desde que viessem a lesar o patrimônio público material e imaterial, né, como são os valores estéticos, artísticos e históricos. A Lei de Ação Popular, então, ela foi a primeira lei, né, a tratar da tutela coletiva no ordenamento jurídico brasileiro. Ela trouxe significativas alterações e significativas inovações, né, que nós não vamos analisar detalhadamente em razão do tempo, mas ela estabelece já que para a invalidação do ato deve haver um pressuposto simultâneo, né, que o ato ele tem que ser ilegal e tem que ser lesivo. E essa concepção é importante para que a gente possa compreender as discussões a respeito, né, do Instituto ao longo, né, do tempo. A lei também de ação popular, ela, diante, né, dessa falta de previsão do texto constitucional dos atos da administração indireta, ela traz essa enumeração mais abrangente de todas essas entidades de forma explícita, e aqui a gente pode destacar que, além das entidades, né, da administração direta e indireta, ela também incluiu, né, todas aquelas entidades não pertencentes à administração pública, mas que, se forem subvencionadas pelo dinheiro público, elas, então, estarão, né, sujeitas ao controle popular. A Lei de Ação Popular, então, além de regulamentar essas condições e esses requisitos, né, para o exercício da ação, ela também amplia o controle dos atos para aquelas entidades que não estavam previstas na Constituição. E acrescentando outras entidades sujeitas ao controle por via da ação popular. E aqui eu gostaria de levantar uma problemática, que quando a gente observa que na Constituição de 1967, né, existia uma restrição, né, tendo em vista o governo, né, o Estado autoritário, né, à época, ele estabelece uma restrição da ação popular para apenas as entidades públicas, né? Aí vem a ação popular, a Lei de Ação Popular, e amplia esse rol. E a minha pergunta é, não teria a Constituição de 1967 revogado em parte a Lei de Ação Popular de 65, diante dessa incompatibilidade? E quando a gente pensa que se a resposta for positiva, se realmente, então, né, ela é incompatível, como que seria possível essa repristinação da lei ordinária, ou seja, da Lei de Ação Popular, diante da Constituição Federal de 88? Então, assim, quando a gente para analisar essa questão, dentro mesmo de um raciocínio lógico-jurídico, né, de interpretação constitucional, não tem outra conclusão que não seja, né, pela revogação parcial da Lei de Ação Popular pela Constituição de 67, né, que ela era incompatível. E
a gente não pode considerar que uma Constituição, que um legislador possa infringir uma Constituição futura, né? Então, assim, a Constituição Federal, ela produz efeitos revogatórios, né? Há leis anteriores com ela conflitantes. E dentro desse raciocínio, não seria possível que a Constituição de 88 recepcionasse a Lei de Ação Popular, né? Tendo em vista que o sistema brasileiro infraconstitucional, ele não aceita a repristinação de norma revogada. Então, só seria possível hoje que tivéssemos, né, dentro desse raciocínio jurídico, né, interpretativo, que hoje, na Constituição de 88, só seria possível que tivéssemos, então, uma lei de ação popular se tivesse sido recriada essa norma revogada. Mas isso é algo que nós problematizamos agora, né, durante o estudo desse histórico das ações coletivas. Mas a verdade é que tudo isso passou ao longo do tempo, né? Foi passando ao longo do tempo sem ser questionado. E por isso agora nós passamos, então, a tratar da Constituição Federal, da ação popular na Constituição Federal de 1988. Então, foi com o advento da Constituição de 88 que foi incorporado, né, no ordenamento jurídico, a previsão da ação popular como realmente uma forma de se prestigiar a democracia. A Constituição Federal de 88, ela não se limitou a trazer a ação popular, né, repetindo os mesmos enunciados, né, das outras constituições. Então, ela veio e concede uma nova formulação, né, ampliando o objeto da ação popular para poder amparar novos interesses. E está expresso, né, no artigo 5º, no inciso 73, que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, né, à moralidade administrativa, ao patrimônio, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus da sucumbência. E aqui, então, a Constituição de 88, ela traz essa abrangência ampliada, né? A ação popular, ela passa a tutelar o patrimônio público em todas as suas dimensões, bens e direitos de valor econômico, seja artístico, estético, histórico, e inclui também a proteção da moralidade administrativa. A Constituição de 88, ela vem e autoriza o uso da ação popular nos casos de lesão à moralidade administrativa, demonstrando que a Constituição Federal de 88, ela traz uma série de valores que ganham força, né, de princípios orientadores da função do Estado e do exercício das atividades do governo. Então, dentre todos os princípios e valores, destaca a moralidade administrativa, né, como um nível constitucional, né, a fim de trazer a lisura na conduta dos agentes públicos dentro da administração pública. Então, dessa forma, quando algum agente do Estado pratica um ato ou uma ação, né, que ele deve se orientar, né, pelos valores concernentes à moralidade, à boa-fé e à probidade. O que deixa claro, né, que a moralidade administrativa, ela tem um amplo conteúdo jurídico, né, consagrada como um princípio autônomo da legalidade, como todos nós, né, estudamos, e passa a ser um requisito indispensável para a validade desse ato jurídico, né. Então, dessa forma, quando a Constituição Federal vem e ela traz, né, ela instaura a moralidade administrativa como um valor a ser protegido, existiram várias discussões na doutrina, né, a respeito dos requisitos da ação popular, né, de lesividade e de ilegalidade, né, quanto a essa questão da moralidade administrativa. Acontece o seguinte, que nessa época, e na verdade ainda existe, essa discussão ainda é recente, na verdade essa discussão é recente,
de que, né, tinha autores de que divergiam quanto a essa questão da moralidade administrativa. Então, há autores que entendiam que a moralidade administrativa, por si só, quando lesada, ela já era suficiente para que se pudesse propor uma ação popular, né, não necessitando de que existisse um prejuízo ao patrimônio público, né, porque esse prejuízo seria a própria ruptura da moralidade, que deveria ser, né, uma orientação primária da administração pública, e há também autores que defendiam um posicionamento contrário, no sentido de que nós temos que exigir, né, a lesão concreta, né, ao erário. Ou seja, o ato, ele além de ofender a moralidade pública, ele também teria que lesar o erário público. A Constituição Federal de 88, ela é a Constituição que melhor aperfeiçoa, né, a ação popular, porque ela amplia essa participação popular no que se refere aos direitos políticos da população e também da fiscalização do poder público, mas, muito embora, né, ela traga essa proteção, mesmo assim, a gente, né, vem trabalhando com a questão, com a ação popular, no sentido de difundir, né, a sua importância, a importância do cidadão na participação, né, na fiscalização e no controle dos atos, né, da administração pública. E agora, já indo, né, já caminhando para o final da minha fala, nós vamos tratar da ação popular e a sua evolução decorrente do julgamento do STF, no recurso extraordinário com agravo 824.781 do Mato Grosso, que traz também alguns contornos a respeito dos requisitos da ação popular. Para que a gente possa compreender melhor esse acórdão, vou fazer um resumo, assim, do que aconteceu, do caso. Um cidadão, ele ingressa com uma ação popular, né, em face da prefeitura municipal, e ele busca a declaração de nulidade de um decreto, né, que estabelecia o reajuste da tarifa de transporte coletivo, sem que isso estivesse correlacionado, né, sem que fosse na mesma periodicidade do reajuste salarial dos servidores públicos municipais, né, e ele entende que, além de ter que está equiparado a essa periodicidade do reajuste salarial, teria também que esse percentual não poderia ser superior a esse reajuste, porque existia um decreto municipal que assim estabelecia. Então, ele ingressa, né, com essa ação popular, e a sentença de primeiro grau, ela extingue o processo sem resolução de mérito, né, fundamentando, então, na carência da condição da ação, porque esse autor, esse cidadão, não havia comprovado a lesão ao patrimônio público por parte do autor, né, o autor não havia comprovado. E, no segundo grau, o tribunal mantém essa sentença recorrida, né, que o autor interpôs um recurso extraordinário, e ele não foi admitido, e por isso ele interpôs um agravo de instrumento, que foi julgado juntamente com o mérito, né, do recurso. E esse caso, ele foi relatado pelo ministro Dias Toffoli, que conferiu repercussão geral, né, tendo em vista que tinha relevância social e jurídica. E o cerne dessa discussão, que foi trazido no recurso, dizia respeito aos requisitos da ação popular, mais notadamente, né, a questão da lesividade do patrimônio público, né, que, como eu disse, existia uma discussão de que se era exigível a existência de lesão concreta ao erário, né, além do ato ofender a moralidade pública. Então, vamos já na análise desse acórdão. Eu não trouxe o acórdão, né, na sua integralidade, em razão de espaço, mas
resumidamente, né, o entendimento que ficou firmado, né, nesse julgamento foi de que, para o cabimento, né, de ação popular, não seria exigível, então, essa prova desse prejuízo material aos cofres públicos, né? Ele diz que que essa decisão, né, que exige essa prova de prejuízo material dos cofres públicos, ela ofende a Constituição Federal, né, que tem como objeto a ser defendido pelo cidadão qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade em que o Estado participe, né, ao patrimônio moral, cultural ou histórico. Então, no caso em análise, né, em sede de primeiro e segundo grau de jurisdição, a ação popular, ela havia sido extinta sem resolução de mérito, sobre o argumento de que o autor não havia comprovado o prejuízo financeiro ocorrido na espécie, ou seja, ele não tinha comprovado o prejuízo financeiro que aquele decreto havia trazido para as contas públicas, mas o relator, né, como bem, né, asseverou o ministro Dias Toffoli, a ação popular, ela não visa, né, apenas impugnar os atos lesivos ao erário, né, ela visa também, né, aqueles atos lesivos, né, aos princípios norteadores da administração pública, como a legalidade, a impessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, ele compreendeu que aqui, nesse caso, bastaria, então, que o ato administrativo tivesse, então, ofendido, né, a moralidade administrativa. Então, concluindo, ficou entendido, através desse julgado do STF, que para se lesar o patrimônio, bastaria a ilegalidade do ato administrativo quando ele viola, né, aquele postulado constitucional da moralidade administrativa, né, sendo dispensável a demonstração do efetivo prejuízo material aos cofres públicos, né, uma vez que a ação popular também abarca o patrimônio moral, cultural e histórico. E é importante o estudo desse caso, porque foi a partir dele que foi reafirmado, né, o entendimento de que não é necessária a comprovação de prejuízo material, né, de prejuízo financeiro aos cofres públicos, como condição, então, para a propositura de uma ação popular. E é interessante também nós falarmos sobre esse assunto, porque eu não sei se vocês têm acompanhado, mas estão sendo intentadas várias ações populares em face do presidente Jair Bolsonaro, em razão das falas do presidente, quando ele põe em descredibilidade o sistema eleitoral brasileiro. E, pelo que eu pude acompanhar, não consegui acompanhar profundamente, mas pelo que eu acompanhei de algumas ações, o fundamento que é utilizado para a ação popular é justamente esse, né, do patrimônio moral, né, e também, assim, outra questão que eu pude acompanhar, que tem sendo discutida, né, nessas ações populares em face do presidente Jair Bolsonaro, é que discute-se também se esses discursos dele, embora oficiais, que em sua maioria são oficiais, se naquele momento ele configura ato administrativo, né, tendo em vista sua relevância. Então, é interessante para a gente poder analisar, né, nessa perspectiva. E, por fim, já concluindo minha fala, poderia, né, dizer muito mais sobre a ação popular, mas escaparia do tempo e do propósito da minha apresentação, e fica muito claro que a história da ação popular, né, revela, né, ela se revela como um instrumento, né, que tem função altamente democrática, né, à disposição do cidadão para que possa, né, efetivar essa participação na gestão, né, da administração pública, da res pública. E se a gente observa, ao longo da história da ação popular, no direito brasileiro, a gente constata que seus aspectos democráticos, eles foram se consolidando ao longo do tempo.
o que tem muito a ver com essa construção da nossa maturidade democrática. Então, a ação popular, portanto, ao longo da história, ela sempre esteve no debate sobre, né, a categoria de Estado, sobre essa relação entre Estado e cidadão, sobre a soberania popular, sobre essa dicotomia público e privado, e a partir disso a gente pode fazer várias conexões importantes com esse tema. O que reafirma que a ação popular, enquanto um valor constitucional, né, que precisa ser implementado na realidade, que depende, né, de ampla participação popular, né, na coisa pública, depende do cidadão, que deve ter um papel ativo, né, de participação e de controle na atividade administrativa. Então, bom, já finalizando, né, a minha fala, concluindo, eu quero aproveitar a oportunidade e recomendar, né, o nosso livro, né, fruto da pesquisa do mestrado, né, no nosso PPGD, de coordenação do professor Luiz Manuel, e aqui ele tem participação de grandes juristas, como o professor Gregório, professora Luana, e outros professores que foram convidados, né, a participar, e fica um convite, né, para que a gente possa compreender, né, a ação popular de uma forma mais crítica nas nossas pesquisas, e ao mesmo também seja, né, útil para a nossa prática do direito. Era essa minha fala. Eu peço desculpas se eu me delonguei, mas eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade, eu renovo os meus agradecimentos pela oportunidade, professor Luiz Manuel, e fico à disposição para os debates, e obrigada. Nós que agradecemos, Lohane, e deixar claro também que o nosso livro, ele tem a participação de vários professores da Unipar, o professor Celso, a professora Miriam, a professora Jussara, o professor Horácio, tem também o professor Gregório, ele participa, o professor Camilo Zufelato. Então, realmente esse livro era interessante, né, que a proposta, eu sempre quis escrever um comentário à lei da ação popular, achava estranho não ter um no mercado, e no final das contas, numa das disciplinas do programa nosso lá do mestrado, resolvemos selecionar os artigos e durante o semestre fazer os trabalhos comentando os artigos. Depois eu passei a convidar colegas, professores, para escrever junto com os alunos, aperfeiçoando o texto. E o livro já está na segunda edição, né? Nós lançamos ele em 2020, né? Em 2021 já tem a segunda edição. E é interessante, né, que ele é fruto da pandemia. Porque ele estava parado, e aí com a pandemia, não, vamos organizar isso. Então, todo aquele tempo preso em casa, não, vamos tudo que estava atrasado, vamos colocar em dia. Então, eu fico bem satisfeito com o resultado e agradeço a participação de todos vocês, né? Agora, em especial, você, por ter feito também um brilhante trabalho, publicado, inclusive, na revista de Processos, sobre a história da ação popular. E graças a Lohane, para todo mundo compreender, é que chegou-se à conclusão de que o artigo 1º da Lei da Ação Popular estaria tacitamente revogado pela Constituição de 67. Então, é uma coisa que a doutrina também nunca falou, né, que a Constituição de 67 teria parcialmente revogado esse artigo 1º. Então, isso foi descoberto na pesquisa que você fez lá na Universidade de Itaúna. Muito obrigado, eu passo a palavra para o João Paulo. Obrigada, professor. Obrigado, professor Luiz Manuel. Obrigado, professora Lohane, pela oportunidade de te ouvir, que é sempre um prazer. Quero agradecer ao professor Luiz Manuel pelo convite, quero agradecer pela oportunidade de ter ouvido o professor Gregório Assagra, cuja obra me foi de extrema valia na construção da minha dissertação, inclusive na construção do meu livro sobre a ação civil pública tributária. Sem sombra de dúvidas, foi a ideia de repensar a tutela jurídica dos direitos fundamentais e a proposição da suma de vícios, sem sombra de dúvidas, me marca o programa do PPGD de Itaúna, sem sombra de dúvidas, e marcou a minha pesquisa durante o mestrado. E poder tido a oportunidade de ouvi-lo foi um prazer. Eu agradeço ao senhor, professor Luiz Manuel, pela oportunidade de sempre. Bom, quero agradecer à Unipar pela receptividade também, sem sombra de dúvidas, e
Lohane, a gente conversou ontem a respeito desse momento de hoje, e eu te disse que o meu pensamento ele caminhava para uma ideia de uma coisa que me inquieta. Já tive a oportunidade de discutir com o professor Luiz Manuel em outras ocasiões a respeito desse assunto, que é o problema da representatividade adequada, que é que eu bato tanto na perspectiva da ação civil pública, porque não me parece que os motivos que justificam essa discussão sobre até mesmo a possibilidade de se conferir legitimidade direta ao cidadão se justifiquem quando a gente olha a ação popular, porque me parece que tudo aquilo que se usa como argumento para afastar a legitimidade de lá, me parece que a ação popular nos dá um caminho diferente. Mas você trouxe uma discussão que me levou para um outro lado, para uma outra proposição, que é quando você, e eu pude perceber que os demais presentes também, alguns esboçaram a mesma reação que eu, de surpresa, porque é muito interessante a questão da utilização da ação popular para questionar os atos do presidente da República pelas declarações que ele faz diuturnamente, testando a nossa saúde física e mental, contra a pandemia, contra os valores democráticos, contra o Estado de Direito. E aí você lançou uma provocação sobre a controlabilidade desses pronunciamentos, se eles constituiriam, de fato, um ato administrativo suscetível de tutela mediante a utilização da ação popular. Eu queria te ouvir, eu queria a sua opinião a respeito dessa situação, dessa possibilidade ou dessa impossibilidade. Ótima pergunta, João Paulo, até porque é um tema que está muito em voga, né? Na verdade, eu não tenho uma opinião formada a respeito, sabe? Porque eu acho que, como pesquisadores, né, do direito, operadores do direito, a gente também tem que prezar pela técnica, né? Então, para ser bem sincero, eu não consegui acompanhar exatamente qual que tem sido a discussão, né? Qual que tem sido os pontos fundamentais, né, dessa discussão a respeito o que justificaria, né? Qual que seria a abrangência desse patrimônio moral, né? Até que nesse sentido, eu acho que se configuraria várias infringências, né? Esse comportamento, né, do presidente. Mas quando a gente trata dos critérios do que seria o ato administrativo, então, assim, esses comportamentos dele se configurariam, entendeu? Então, assim, é algo que realmente eu preciso dedicar e me debruçar. Oi, professor. Lohane, João. Então, o problema, o que eu penso, né, já fazendo um debate com vocês, o problema é que o direito está sempre atrás da sociedade, lembra? Nós sempre discutimos isso no mestrado e no doutorado. Basta ver a discussão que está no Supremo, se o presidente pode bloquear o pessoal no Twitter. Esse problema surgiu nos Estados Unidos e está agora no Brasil, né? Tem uma decisão, tem um processo na Rosa Weber. Então aí você vem falar o seguinte: mas o Twitter é particular meu. Sim, mas a partir do momento que eu uso para divulgar atos públicos, ele se torna público. Então eu não posso barrar o jornalista, né? E aí tem um princípio postulado da decisão administrativa, da impessoalidade, da moralidade. Então eu fico pensando, será que o presidente, quando ele começa a divulgar fake news, não está praticando um ato imoral e ele não está usando a estrutura administrativa da presidência? Porque, pensa bem, ele faz aquela live lá com toda a estrutura da presidência, né? Tudo aquilo não é nada particular. É diferente, eu acho, se ele tivesse uma casinha lá no SH3 em Brasília, e fosse nessa casa, com câmera dele e tal, e ainda assim teria discussão, porque ele estaria com a segurança da presidência, ele estaria no exercício da presidência. Mas essa discussão não tem. Por quê? Porque ele está usando a estrutura da presidência. Então, tudo isso, nós temos que... O problema é que agora, nós temos que sair da casinha, nós temos que sair dessa coisa fechada, porque alguns articulistas têm falado
o seguinte, né? Ah, mas como é que fica essa história de inquérito contra o presidente? Aí todo mundo fala, não, porque o legislador lá atrás, da década de 40, 50, 60, 70, achava que simples fato de ser investigado seria um constrangimento absurdo, que já teve presidente da República se suicidar para não ser investigado. Então você fica pensando, ser investigado, ter um inquérito aberto, já seria um constrangimento tão grande que o legislador constituinte achou que isso seria suficiente para poder impingir um medo, né? Infligir medo. E hoje você vê que isso não é suficiente. Então, na verdade, compete a nós avançarmos, né? Não compete a nós andarmos um passo a mais. Porque o legislador não previu isso mesmo, né? Quando que você imaginar que o presidente da República iria usar a estrutura para divulgar fake news, né? Seria contra a vacina, tal. Então, seria inimaginável. Eu explicando para um amigo europeu essa semana, ele virou e falou que ele não conseguiu entender a notícia, se era verdadeira, que nós inauguramos o Museu da Língua Portuguesa, estava o presidente de Portugal, o presidente de Cabo Verde, os ex-presidentes aqui do país e o nosso passeante de carreata, de motociata. Aí eu falei, não, é verdade, não. Ele falou, não, eu achei que era até fake news a notícia, né? Tipo assim, que coisa é essa? Um europeu me perguntando. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, né? Ele falou, nossa, mas o nosso presidente foi aí para participar da inauguração, o seu vai andar de moto? Eu falei, olha, cada um tem o que merece. Aí ele começou a rir e encerrou o assunto. Eu falei, para encerrar o assunto, né? Vamos conversar outra coisa. E aí ele pediu desculpa por ter entrado no assunto e prosseguiu. Mas eu acho que compete a nós, do direito, avançarmos mais, né? Começarmos a pensar que o direito realmente, o Arruda Alvim fala isso, eu também já falei para vocês, que o direito é pensado no ordinário, não no extraordinário, né? Compete a nós encontrarmos a saída no extraordinário. Mas o legislador se preocupa com o ordinário. Ele não tem como imaginar, né, que ia ter uma situação tão disfuncional como essa que nós estamos vivendo. Perfeito. Pois não? O professor Luiz Manuel sempre lançando luzes, né, para o nosso conhecimento. Porque, na verdade, é isso. Né, a gente tem que realmente pensar à frente. E é como ele disse, eu estou aqui buscando, né, pensando, qual que é a delimitação, né, o que seria ato administrativo? Ele diz, olha, mas aqui, a gente tem que interpretar esse instituto de outra maneira, os tempos são outros, né, e eu acho que a partir daí buscar, né, pesquisar e por isso que é importante, né, esses eventos, assim, de discussão e de debate, é muito válido. Situações extraordinárias exigem medidas extraordinárias, né? Eu começo a pensar, será que as famílias que tiveram pessoas mortas por Covid, elas vão poder entrar com ação pedindo indenização da União por omissão? Você entendeu? Especialmente aqueles que morreram depois de dezembro, né? Ou seja, a partir do momento que tinha vacina e nós não tínhamos, e nós não compramos, né? As primeiras vacinas foram só no final de janeiro. Será que aquelas pessoas que morreram, teriam morrido? Será que eu consigo caracterizar nexo de causalidade? Então, até o juiz tem que pensar além, né? O próprio juiz tem que pensar além. E aqueles que morreram sem ter atendimento? Que chegaram no hospital e não tinha vaga? Então, tudo isso nós temos que ponderar. Mas é isso, de novo, né? O direito não tem, nem o legislador não tem como pensar nisso, né? Somos nós que temos. Perfeito. Lohane, a última, uma pergunta, quem manda é a ouvinte Ana Lúcia Ribeiro Mol, não sei se você conhece ela. Ela diz o seguinte, em nossos debates no PPGD já discutimos sobre a previsão constitucional da ação popular caracterizar o direito do cidadão de ser parte legítima em qualquer ação coletiva. Isso, inclusive, foi aquilo que eu comecei falando, foi objeto de uma discussão longa com o professor Luiz Manuel. E aí ela te pergunta, o que você acha dessa questão da legitimidade do cidadão para as ações coletivas? Pois é. Quanto à primeira questão ainda, João Paulo, é um convite à pesquisa, viu? Para a gente poder conversar um pouco sobre isso e, quem sabe, né, pesquisar, escrever algo, né, nesse sentido. Agora, sobre... o conceito, Lohane, o conceito do que é ato administrativo hoje, né? O que é um ato administrativo? Será que quando eu sou presidente da República eu não estou 24 horas praticando atos administrativos, né? Será que quando eu exteriorizo alguma coisa eu não estou praticando? Porque eu estou usando toda a estrutura, eu estou usando dinheiro público, né? Qualquer andar meu pelo país é dinheiro público envolvido. Tanto que agora o governador de São Paulo falou que a próxima carreata em São Paulo vai ser ajuizada uma ação pessoal contra ele, para ele pagar todas as despesas, com segurança, com todo o transtorno que causar em São Paulo, ele vai ajuizar a ação de indenização. O Estado de São Paulo contra a pessoa física. Porque não é ato da presidência, é um ato da pessoa física custeado pela presidência. Olha que interessante, né? Não é um ato da presidência da República, é um ato de uma pessoa física que usa a estrutura da presidência,
Quando que nós íamos imaginar que isso ia acontecer? Tá É porque acontecendo. fica parecendo que as motocicletas constituiriam um ato de Estado, e definitivamente não são, né? Claramente não. É um ato pessoal dele. Só que nós que pagamos. Nós aqui em São Paulo, a de São Paulo custou uma fortuna, né? Imagina, separar São Paulo e nos outros estados também. Então, tanto é que o governador já avisou, vem em São Paulo, você vai pagar. Nós vamos fazer o custo, quanto custou a hora de cada policial e tal, e nós vamos entrar com ação contra a pessoa física. E é aquele tipo de coisa que o efeito não é agora, daqui 4, 5 anos, mas não interessa. Daqui 4, 5 anos, o seu nome vai para o Serasa, vai para o SPC, você vai ter que pagar 3, 4 milhões. Tanto que provavelmente ele não deve voltar para São Paulo. Perfeito. Professor, era isso que eu queria perguntar e considerar com a Lohane. Só o tema da verdade, a pergunta principal ela ainda não respondeu. Pois é, a pergunta principal. Repete ela para mim, João Paulo, é a respeito dessa questão, né, dos legitimados, né, da ação popular e da ação civil pública. Então, eu vou aproveitar do raciocínio, né, que a gente começou a desenvolver a respeito da primeira pergunta e vou aplicar também nesse. Porque quando a gente pensa através assim, de questões técnicas, eu até mesmo durante essa apresentação e nessa pesquisa, quando nós fomos realizar essa pesquisa, né, para esse artigo, ficou muito claro que existia essa diferenciação muito, olha, a ação popular, nessa daqui, o cidadão, o povo pode participar, né? E na ação civil pública, não, ela destina aos legitimados, né, específicos. Mas quando a gente parte, né, para essa análise de que, né, dessa importância da construção do Estado Democrático de Direito, ele perpassa, né, sobre essa discussão, né, por que não, né, por que o cidadão, ele também não pode ser considerado legitimado, né? Eu acho que quando a gente pensa no Estado Democrático de Direito, a gente também pensa num sistema que deve ser aberto, né, que deve propiciar a qualquer um do povo esse acesso. Então, assim, o meu posicionamento é que realmente, assim, eu acho que seria possível, sim, né, principalmente quando a gente pensa, né, de forma prospectiva, né, nessa construção do Estado Democrático de Direito. A professora Ada, eu tive debates profundos com a saudosa professora Ada sobre isso. E você sabe que, no final das contas, eu acho que eu a convenci e abandonar, porque ela defendia enfaticamente a possibilidade do cidadão ajuizar a ação civil pública, né? Eu argumentei ferreamente contra, né? E o Gregório e ela contra mim. No final das contas, o Gregório eu não convenci, mas a professora Ada eu convenci. Ela disse que os meus argumentos eram bastante ponderáveis para não ter a legitimidade do cidadão na ação civil pública. Mas, de qualquer forma, eu já falei isso para o João também, que eu me comprometi a repensar o tema, né? Porque nós evoluímos ou involuímos, né? Então, eu tenho que realmente repensar. Mas eu preciso de argumentos melhores para poder admitir a legitimidade do cidadão na ação civil pública. Bom, eu agradeço a presença de todos, em especial dos doutorandos lá da Universidade Itaúna, com especial carinho para a Lohane e para o João Paulo. Então, agradeço a presença de todos os demais professores aqui do programa, e nós vamos encerrar, então, essa segunda etapa, para voltarmos para a etapa final com a professora Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz, às 19 horas. Muito obrigado a todos. Perfeito. Obrigado. Obrigada, professor.